Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos trabalhar agora um pouquinho do conteúdo de história, iniciando uma nova semana de trabalho. Espero que vocês estejam bem. Então vamos lá? Abram, por favor, o livro de vocês na página 39. Nós vamos trabalhar o item 4 desse capítulo, que vai nos falar sobre ruas que falam. E aí ele começa iniciando que ao longo da vida as pessoas vão deixando suas marcas por onde passam, conforme vão vivendo suas experiências. Essas marcas, elas podem ser de vários tipos e podem ser marcas materiais, como elementos que nós podemos ver e sentir com as mãos. Nós temos como exemplo construções, pinturas, esculturas de arte, vestimentas e utensílios, e elas também podem ser abstratas, ou seja, elementos que não são físicos, que não podemos tocar, como poemas, histórias, novas ideias e modos de pensar. Na página 40, está falando aí que essas marcas contam muito sobre a história de uma pessoa, sobre o que ela viveu, sobre os seus costumes, os seus valores e as suas preferências. Isso também acontece quando pensamos em um grupo de pessoas, uma comunidade, como em um bairro, uma comunidade de pessoas vivendo juntas. Com o passar do tempo, as pessoas que fazem parte de uma comunidade vão deixando marcas, que juntas vão formar uma história coletiva daquele povo, daquele lugar. As marcas construídas pela sociedade ao longo do tempo, elas podem ser materiais ou abstratas e contam muito sobre a história daquele lugar. Na imagem aqui ao lado, nós temos a Fonte Grande, localizada em Morro de São Paulo, na Bahia. É um monumento histórico construído em 1746 para levar água potável aos moradores da região. Olha que interessante. E muitas dessas marcas são visíveis nas ruas por onde passamos. Se observarmos os elementos e as características das ruas, nós conseguimos levantar muitas hipóteses, ou seja, muitos indícios, fazendo interpretações como viviam as pessoas naquele lugar e como vivem nos dias de hoje. Quando observamos uma rua, nós conseguimos identificar uma série de elementos e características que nos permitem compreender muito sobre a história de uma comunidade. Podemos dizer que as ruas são uma importante fonte de pesquisa quando queremos saber mais sobre uma determinada região ou comunidade. Por quê? Porque elas contam muitas histórias sobre o lugar e as pessoas que ali viveram e vivem. Aqui na figura ao lado nós temos aí algumas manifestações de rua dos blocos de maracatu rural acontecem na cidade de Olinda, em Pernambuco, onde há centenas de anos e dizem sobre a história da região. Então essa é uma festa local, uma festa típica que vai contar sobre o modo de vida e a história daquele povo. Na página 41, nós temos aí manifestações culturais de rua, para você acessar o Bernoulli Play através do QR Code. E aí diz o seguinte, que é para você acessar e conhecer sobre algumas manifestações culturais de rua que contam várias histórias sobre a cultura popular brasileira. E é muito interessante, porque o Brasil, ele é um país diversificado, de uma cultura imensa. E quanto mais a gente vai estudando, a gente vai descobrindo coisas novas e interessantes. Vale a pena, fica a dica. Interpretando a minha rua. O estilo das construções, os tipos das construções predominantes, como os prédios, os galpões, as casas, os monumentos históricos, as estátuas, o formato dos jardins, as pistas de corrida, os parques, as praças, e até mesmo a sinalização, como os postes, os materiais que revestem as calçadas e vias, que são as ruas e avenidas, são um indício de como viveram e como vivem as pessoas que frequentam aquele espaço, ou seja, aquele determinado lugar. Essas construções também falam sobre as funções que aquela rua desempenha. Quando nós temos uma avenida comercial, que ela é repleta de lojas, nós podemos dizer que aquela avenida ali vai contar um pouco da história daquele lugar. Aquele lugar ali serve para as pessoas irem, fazerem compra, adquirirem aquilo que estão necessitando para o seu consumo. Mais abaixo nós temos em Aprendendo Mais
É um texto informativo que vai te falar sobre as primeiras vias pavimentadas do mundo. O que são vias pavimentadas? São ruas, né? Ou avenidas pavimentadas, onde o solo é coberto ou por asfalto, ou por madeira, ou por um determinado tipo de pedra. E aí vai falar, desde a antiguidade, há mais de 2000 anos atrás, como é que foi pavimentada a primeira via e qual foi o motivo dessa pavimentação, ou seja, para que essa via foi pavimentada. Depois, na página 41, continua o texto. E aí nós temos uma imagem de uma via pavimentada, né? E essa via foi pavimentada com pedra. Dê uma olhada aí, ó. Uma das estradas mais importantes do antigo Império Romano, a Vila Ápia, começou a ser construída há mais de 2.300 anos atrás. Olha aí, e ela foi pavimentada com pedras. Depois nós temos 2 exercícios referentes a esse texto. Os antigos romanos se destacaram pela construção de suas estradas. Indique para quê, ou seja, qual foi o objetivo dessas vias serem construídas, que é o que você vai escrever. E por último, no exercício 2, pede para você sublinhar no texto a função do agrimensor na construção das estradas do Império Romano. Ou seja, a função, o que é que o agrimensor faz, né? Qual que era a função dele lá ao pavimentar as antigas estradas do Império Romano. Então, essa é a atividade. Retomem a leitura do texto, preencham essas questões, que na próxima aula a tia Alessandra vai voltar fazendo uma retomada desse texto e corrigindo as atividades, tá? Fiquem com Deus, vocês continuem se esforçando e aprendendo a cada dia. Beijocas!